Olá pessoal, tudo bem? Como prometido, eu vou gravar essa videoaula aqui para vocês a respeito da Revolução Industrial, tá? Eu vou retomar desde o início aquilo que eu já falei com vocês em sala de aula, tá? E vou encerrar aí a parte de Revolução Industrial também aqui com vocês. Bom, antes de eu entrar na questão da Revolução Industrial, a gente trabalhar os fatores, enfim, o que foi a Revolução Industrial, a gente tem que entender o seguinte: lá desde a Idade Antiga, né, desde que o homem surgiu, o trabalho era um trabalho artesanal, ou seja, o artesão, ele fazia todo o processo, do início ao fim. O artesão fazia tudo. Então, vamos imaginar que um artesão fazia lá mesas e cadeiras. Ele ia na floresta, ele ia cortar madeira, ele ia trazer a madeira para o salão dele, para o galpão dele, ele ia lixar, ele ia cortar, ele ia separar por tamanho, ele ia pregar, enfim. Ele quer fazer todo o processo até a mesa ficar pronta. Então, ele dominava todas as etapas, né? Bom, já na Idade Média, nós vamos ter as manufaturas, ou conhecidas também como corporações de ofício. Manufaturas conhecidas como corporações de ofício. Tá? O que eram essas manufaturas? Os artesãos, né? Os artesãos, eles se reuniam em locais onde todos eles trabalhavam juntos, trabalhavam no mesmo local. Então, ali eu tinha artesão, né? Que produzia várias coisas. E dentro dessas manufaturas, um fiscalizava o outro, entendeu? Um fiscalizava o outro, tá? Existiam já algumas máquinas, porém máquinas que precisavam do movimento manual, né? Que o homem movimentasse essas máquinas aí. E durante a manufatura, então, você tinha ali vários artesãos produzindo, podiam até dominar todo o processo, ou até ter um trabalho dividido ali, cada um fazendo uma parte. Porém, um fiscalizava o outro, né, para garantir, né, a qualidade do produto. Então, tinha essa fiscalização dentro das manufaturas. E aí, quando ocorre a Revolução Industrial, nós saímos da manufatura para o que nós chamamos de maquinofatura, né? Ou seja, nós vamos ter máquinas que vão se movimentar, que vão trabalhar sozinhas, sem que o homem, né, precise fazer força ali para movimentar aquela máquina, sem a tração animal ou a hidráulica, né? Porque nem todo lugar tinha disponibilidade de água para movimentar ali as máquinas. Então a Revolução Industrial traz isso, né? Máquinas que vão produzir, né, a qualquer hora, a qualquer momento, né? E vão produzir em pouco tempo uma grande quantidade de produtos com gasto pequeno, tá? Bom, agora vamos em si falar da Revolução Industrial. Pessoal, o que foi? Onde ocorreu a Revolução Industrial? Qual foi o primeiro país a se industrializar? Pessoal, o primeiro país a se industrializar foi a Inglaterra. E aí a pergunta que as pessoas sempre fazem é o seguinte: por que a Inglaterra? Por que não foi outro país? Por que não foi a Alemanha? Por que não foi os Estados Unidos? Enfim, pessoal, existe uma explicação para isso, né? Algumas explicações para isso. Porque a Inglaterra reunia algumas condições, né, todas juntas, que propiciou que a Inglaterra fosse o primeiro país a ocorrer a Revolução Industrial. Bom, o primeiro fator é a questão da burguesia no poder político. Sim, né? Vocês se lembram que no ano de 1688, né, ocorreu a Revolução Gloriosa. Antes, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa depois, onde a Inglaterra limitava o poder do rei, né, e o parlamento ganhava força. Parlamento esse que era composto por uma burguesia, certo? Esse parlamento então era composto por uma burguesia. Então a burguesia tem essa ascensão política. A burguesia já tinha um poder econômico. A partir de agora, a burguesia tem um poder político, certo? Isso vai facilitar e muito. Uma outra questão é a questão do acúmulo de capital, né? Ao longo do tempo, a Inglaterra, né, com as suas colônias, né, com o comércio que a Inglaterra fazia, principalmente lá em 1651, quando Oliver Cromwell decretou os atos de navegação, que qualquer produto que a Inglaterra comprasse ou vendesse deveria ser transportado por navios ingleses.
Isso então fortaleceu e muito a burguesia inglesa, né? Houve um acúmulo de capital, a burguesia inglesa se enriqueceu bastante. Um outro fator que nós podemos considerar como fator importante é a questão dos enclosures, ou conhecido como cercamentos, né? O que acontece lá? As terras públicas e até terras de nobres passaram a ser cercadas. E dentro dessas terras viviam camponeses que cultivavam, que plantavam, pagavam impostos, né? Tanto para o nobre ou para o governo, e viviam nessas terras. O que vai acontecer então, né, no início ali dos anos 1600? A nobreza, né, e a própria monarquia, o parlamento, vão vender as terras públicas para a burguesia, a própria nobreza, né, que era detentora de terras, vai expulsar esses camponeses vão ser expulsos dessas terras, essas terras vão ser cercadas para a criação de ovelhas, certo? E esses camponeses que foram expulsos acabam indo para as cidades, já que não tem mais lugar para eles no campo. Esses camponeses então migram, né, para a cidade e vão servir como mão de obra para a indústria que surgirá logo em sequência na Inglaterra, certo? Bom, esses foram alguns dos fatores, dos mais importantes, que fizeram, né, com que a Inglaterra fosse a pioneira no processo de industrialização. Dois outros fatores importantes é que a Inglaterra tinha reservas de carvão e ferro, né, para fazer as máquinas da indústria e o carvão para alimentar a energia dessas indústrias. A Inglaterra também era rica nesses dois recursos. Então, esse conjunto de fatores fez com que a Inglaterra fosse o país pioneiro. Uma outra questão também são as invenções, né? James Watts, por exemplo, vai inventar máquina a vapor, né? Então, também nós temos ali pessoas que vão criar inovações, máquinas, para facilitar o trabalho, né? E aí essa burguesia vai adquirir, vai comprar essas máquinas, tá? E instalar essas máquinas nas suas indústrias, tá? Bom, então a partir daí, depois desses fatores que eu disse para vocês, se inicia a Revolução Industrial. As primeiras indústrias, então, surgem na Inglaterra. Mas vamos lá. As primeiras indústrias que surgiram na Inglaterra são indústrias do quê? O que elas produzem, pessoal? Lembre-se, pensou em primeira revolução industrial, pensou em indústria têxtil e máquina a vapor. Pensou em primeira revolução industrial, nós temos máquinas têxteis e a vapor, movidas a vapor, tá? Então nós vamos ter fábricas de tecido, indústria têxtil, né? E essas máquinas eram movidas a vapor. Como assim a vapor? Lembra que eu disse que a Inglaterra tinha reservas de carvão? Pois é, então. Esse carvão vai ser queimado, nós vamos ter tanques de água, esse carvão vai ser queimado, e o vapor daquela água que é queimada vai fazer com que a máquina se movimente. Tá? E aí, a partir disso, a máquina vai se movimentar. É só a gente pensar numa panela de pressão, o vapor, né, faz aquele pininho dela girar. Tá? Então, as máquinas funcionavam ali através do vapor. Tá? Então, as primeiras indústrias surgem como indústrias têxteis, né? E as máquinas eram movidas, né, através do vapor, certo? Então surgem essas fábricas, né? E quem que vai ser o dono desses meios de produção? Quem que vai ser os donos dessas fábricas? Pessoal, os donos dessas fábricas era a burguesia. A burguesia é que detinha os meios de produção, porque a burguesia é que tinha dinheiro. E aí aquele camponês, aquele artesão que antes produzia o seu produto, eles vão ser obrigados a trabalhar nessas fábricas, porque não vai ter outro emprego para eles. O artesão não vai conseguir competir com a indústria, né? E o camponês não tinha onde trabalhar. Então, o que, que vai acontecer? Esse camponês e esse artesão vão servir de mão de obra para a indústria. Tá? Eles vão trabalhar nessas indústrias, nessas fábricas, que eram salões enormes com várias máquinas, certo? Bom, pessoal, como que era, né, as condições dessas fábricas? Primeiro ponto, antes de eu falar como eram, né, as condições de vida nessas fábricas, eu queria dizer o seguinte: a partir do momento que nós temos a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, nós vamos ter o surgimento de duas classes sociais. Nós vamos ter ali o surgimento
da burguesia, detentora dos meios de produção, né, os donos das fábricas, e nós teremos o proletariado. O proletariado é aquele que não tem dinheiro, que não é dono dos meios de produção e que vende a sua força de trabalho. E por que o nome proletariado? Porque o proletariado, né, o trabalhador, o operário, a única coisa que ele produz, que ele gera é a sua prole, são seus descendentes. Por isso o nome proletariado, tá? Então nós vamos ter essa briga de duas classes aí. A burguesia, que era a dona dos meios de produção, né? E o proletariado, que não era dono dos meios de produção e vai vender a sua força de trabalho. Pessoal, e como que era a vida, né, o dia a dia, o trabalho nessas fábricas? Pessoal, o trabalho nessas fábricas era um trabalho extremamente árduo e pesado, né? Não era um trabalho fácil. Primeiro, essas fábricas geralmente eram salões, galpões de madeira, né? Eram salões de madeira, galpões de madeira, quentes, muito quentes, né? Os operários trabalhavam 12, 13, 14, 16 horas por dia, sem parar, com poucas horas de descanso, né? As condições eram extremamente precárias, insalubres, né? Não existiam direitos trabalhistas. Então, se o operário se machucasse na fábrica, o que acontecia com esse operário? Esse operário era dispensado e outro era contratado, tá? Não existia, tá, direitos trabalhistas naquela época. Os salários eram extremamente baixos, baixíssimos, baixíssimos mesmo os salários, pessoal. Outra questão, contratavam também mulheres e crianças, porque para mulheres e crianças eles podiam pagar salários que eram mais baixos ainda, né? Geralmente as crianças eles utilizavam para colocar a mão no tear, dentro do tear. E muitas vezes essa máquina funcionava, cortava dedo, decepava a mão de criança, e estava tudo bem naquela época, demitia aquela criança e contratava outra. Nossa, Gustavo, você fala isso com naturalidade porque era o que acontecia naquela época, tá? Mas o pai, a mãe permitia que a criança trabalhasse? Sim, gente, porque o pai trabalhava na fábrica e tinha um salário muito baixo, que não dava para se sustentar. A mãe também trabalhava na fábrica e tinha um salário muito baixo, mais baixo do que o do pai, que também não garantia o sustento. E aí também a criança, os filhos, né? Todos os filhos tinham que ir para a fábrica também trabalhar para ajudar a sustentar a família, certo? O trabalho nessas fábricas começava muito cedo e ia até o início da noite, né? Então trabalhavam horas e horas dentro dessas fábricas, em péssimas condições. Muitas fábricas às vezes pegavam fogo, muitos operários morriam, né? Não existia registro em carteira, enfim, nada disso, nenhum direito trabalhista. O operário chegava cedo na fábrica, trabalhava. No outro dia, se ele quisesse trabalhar, ele tinha que chegar cedo na porta da fábrica também, para poder conseguir o trabalho. Geralmente, na porta das fábricas, a gente era cheio de filas de gente tentando conseguir um emprego naquele dia. Então, era uma vida muito difícil, né? Próximo a essas fábricas ficavam as vilas de operários, né? Vilas que eram construídas com casebres, bem pobrezinhos, para que esses operários pudessem morar e ficassem perto do trabalho, tá? E uma outra mudança que a Revolução Industrial trouxe é que o trabalho, pessoal, ele vai ser dividido. Enquanto lá na época do artesão ele fazia todos os processos, e na época da manufatura ele podia não fazer todos os processos, podia ser dividido, mas ele conhecia todos os processos. Com o processo de industrialização, né, nós temos a questão do trabalho dividido. Ou seja, o trabalho vai ser dividido. O operário que foi contratado para apertar parafuso, ele vai ficar o dia inteiro apertando parafuso. Ele não vai conhecer, ele não vai ter acesso nem conhecimento do restante da produção. Então, ele vai ficar lá 16 horas por dia apertando parafuso, fazendo movimentos repetitivos e não vai conhecer o restante da produção. Tá? Então, o trabalho vai ser bem dividido e o operário ele não vai conhecer o restante do processo, como que o produto ele é produzido ali nas outras fases, tá? Geralmente dentro dessas fábricas nós tínhamos uma sirene que tocava no início do trabalho, na hora do almoço, na hora de ir embora, tá? E relógios enormes que ditavam o tempo, as horas de trabalho ali desses operários. Uma outra repercussão da Primeira Guerra Mundial, pessoal, é o processo de urbanização, né? Porque essas fábricas, elas surgem nas cidades e aquela massa de camponês que foi expulsa do campo, né? Enfim, passa a viver ali na cidade. Então você tem um aumento da cidade, um aumento, né, no processo aí de urbanização, de crescimento das cidades na Inglaterra, tá? Uma outra questão também importante
é a questão da poluição, gente. Sim, a questão da poluição. A Revolução Industrial é o pontapé inicial para o processo de poluição, de emissão de gases poluentes. Não é que isso não existia antes, porém é um processo mais devagar. Com a Revolução Industrial, esse processo ele se intensifica, né? E a poluição acaba se tornando, inclusive, maior. Bom, outro fator da Revolução Industrial, meus queridos, é o surgimento de novos meios de transporte. A Revolução Industrial, pessoal, ela trouxe para a gente o seguinte: a máquina a vapor, como eu disse para vocês, né? E no caso dos meios de transporte, ela trouxe as ferrovias, o trem, né? As Marias Fumaça. Ela trouxe o trem para a gente, né? Que vai transportar tanto matéria-prima quanto os produtos industrializados. Vai trazer também os navios a vapor. Então, são algumas mudanças que são trazidas pela Revolução Industrial. É nesse momento que nós vamos ter também, por exemplo, o pensador Karl Marx, né, que vai escrever os seus livros criticando o capitalismo e falando, né, da questão da briga de classes entre o proletariado e a burguesia. Tá? E vocês devem estar se perguntando assim, mas olha, os operários aceitavam isso de bom grado? Enfim, não questionavam as condições de trabalho que eles tinham? Pessoal, sim, os operários questionavam as condições de trabalho que eles tinham. Sim, eles questionavam. Inclusive, um dos movimentos foi o movimento ludista, né, do Ned Ludd. Né? Esse movimento, pessoal, era um movimento onde eles invadiam, os operários invadiam as fábricas, né, e quebravam as máquinas, porque os operários acreditavam que as máquinas eram as responsáveis pela situação precária que eles viviam. Né? Então eles entravam nas fábricas e quebravam todas as máquinas. Né? Óbvio que a burguesia, os donos das fábricas, mandavam prender esses revoltosos, enfim, né? Eles eram punidos, mas existia esse movimento, que é o movimento ludista, né? Iniciado por um cara chamado Ned Ludd, tá? Onde eles acreditavam que as máquinas eram as responsáveis pela situação precária, e eles invadiam as fábricas e quebravam tudo, né, nessas fábricas. Um outro movimento muito famoso também é o movimento cartista. O movimento cartista era um movimento que surgiu por volta já de 1830, que pedia melhores condições de trabalho, direitos trabalhistas para os operários, e também pedia aí para os operários o sufrágio universal masculino. Que é isso? O direito ao voto masculino, gente. É exatamente isso, o direito ao voto masculino. Que os homens pudessem votar, certo? Que eles pudessem votar. E salários para participar da política, né? Para ser político. Porque ele tinha que se afastar da fábrica e não ia ter sustento. Então eles pediam isso, a questão do sufrágio universal masculino, que todos os homens pudessem votar e que tivessem salários, né? Que os políticos, né? Os deputados, enfim, do parlamento tivessem salários, tá? Que eles tivessem salários para poder se afastar das fábricas e lutar por seus direitos na política. Certo, pessoal? Bom, então essa é a Revolução Industrial, a primeira fase da Revolução Industrial, que cai na prova. Junto com essa aula eu vou mandar um texto para vocês, tá? Para vocês fazerem a leitura a respeito da Revolução Industrial e antes da prova eu faço uma pequena revisão com vocês, certo? Muito obrigado, pessoal.